portanto, se ultrapassar o tempo da apresentação, entre logo no tempo. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, cidadãs e cidadãos, vamos hoje apreciar um conjunto de votos de saudação que foram sendo apresentados pelo Partido Socialista ao longo do tempo. Como já foi dito, apresentarei 8 dos 9 votos apresentados. Vivemos tempos difíceis a nível mundial em que se processam ajustamentos e alterações na ordem internacional instituída após a Segunda Guerra Mundial, confrontamentos políticos radicalizados em muitas áreas do mundo, mas nada justifica o recurso ao extremismo violento conducente ao terrorismo. Somos todos seres humanos dotados de razão e de consciência, a ninguém é legítimo eliminar outros seres humanos através da violência terrorista. Não temos dúvidas que o terrorismo representa uma séria ameaça à paz, à segurança e uma afronta à humanidade e que o extremismo violento tem uma origem multifatorial e que temos de o prevenir desde as suas causas. Por isso saudamos o Dia Internacional para a Prevenção do Extremismo como e quando conducente ao terrorismo. Outra data assinalada para a Assembleia Geral das Nações Unidas é o Dia Mundial da Resiliência do Turismo. Existe uma consciência da importância do turismo no fomento da circulação entre os diferentes Estados e como atividade económica relevante, mas também dos riscos que podem advir de uma atividade não regulada. Como lisboetas, não podemos ignorar que o turismo não pode ser encarado apenas como uma fonte vital de rendimentos, mas que é necessário promover um turismo sustentável e resiliente, atento ao emprego, à conservação ambiental, ao bem-estar das populações, ao equilíbrio dos sistemas e à sua interação com os distintos setores económicos e ambientais. Saudamos o Dia Europeu do 112 numa dupla abordagem europeia e nacional. Não podemos deixar de recordar que todos os cidadãos que o 112 não é apenas um número de emergência nacional, mas é comum aos 27 Estados-membros da União Europeia, a partir da qual de qualquer telefone fixo, móvel ou telefone público, ao contrário do que sucedia com o antigo 115. Saudamos também naturalmente todos os profissionais e equipes da PSP, da GNR, do INEM, da Cruz Vermelha Portuguesa e das corporações de bombeiros que asseguram a resposta no âmbito do socorro e emergência. Vivemos num mundo em que o multilinguismo é uma realidade cada vez mais evidente e em que há vários estados em que existem várias línguas oficiais. No caso de Portugal, temos uma grande e antiga unidade linguística. A nossa língua oficial é o português, que é, aliás, língua do Brasil e língua oficial de todos os estados africanos e de um asiático. Apesar disso, a língua mirandesa foi conhecida enquanto património cultural, instrumento de comunicação e de reforço da identidade da terra de Miranda. O Dia Internacional da Língua Materna reveste particular significado para um país como o nosso, com uma grande diáspora espalhada pelo mundo, relativamente à qual estamos empenhados em que o português seja ensinado como língua materna, sem prejuízo da língua dos países de acolhimento. Saudamos o Dia Mundial da Justiça Social implementado desde 2000 pelas Nações Unidas. Sem justiça social não haverá liberdade, nem paz, nem segurança. A necessidade de promover a justiça social vai a par com a busca da construção de uma sociedade mais igualitária, solidária e democrática, onde todos os cidadãos tenham os mesmos direitos e oportunidades. A justiça social exige a redução da pobreza, da desigualdade, da discriminação, da violência e da exclusão social. Para isso são necessárias, nomeadamente, políticas públicas que garantam o acesso universal à educação, saúde, ao trabalho, à justiça e combatam a discriminação. A luta pela justiça social tem necessariamente uma dimensão internacional. Por isso mesmo, a Organização Internacional do Trabalho adotou a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre a Justiça Social para uma globalização mais justa. Esta declaração surge na sequência de uma reflexão sobre a importância da dimensão social no processo de globalização, de forma a alcançar resultados mais justos. Constitui assim um passo importante na promoção de uma globalização justa, baseada no trabalho digno, e também uma ferramenta da aceleração da agenda do trabalho decente a nível nacional. Recordamos a enorme tragédia que se abateu sobre a humanidade com a propagação do HIV-Sida. Recordamos as milhares de vidas ceifadas por uma doença de início desconhecida e sem tratamento conhecido, o estigma, a discriminação que acompanhou a identificação de grupos de risco. Hoje todos sabemos que tem havido um progresso notável no tratamento médico, mas faz sentido continuar a celebrar este dia da discriminação zero. Não podemos ignorar que continua a haver muita ignorância e preconceito em torno desta doença. As novas gerações, nomeadamente, precisam ser informadas dos riscos contra esta doença e da necessidade de evitar o preconceito e a discriminação relativamente aos atingidos. Há tarefas que nunca ficam concluídas, têm de se renovar de novo em todas as gerações.
Consideramos também muito oportuno saudar o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial e a Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial. As manifestações da discriminação racial entre nós exigem resposta pronta. As Nações Unidas desenvolvem um trabalho exigente nesta área em Geneve, através do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. Recordamos também que, de acordo com a Convenção, a expressão discriminação racial visa qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, que tenha como objetivo e como efeito destruir ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício em condições de igualdade dos direitos do homem e das liberdades fundamentais nos domínios político, económico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública. Apresentamos também uma saudação sobre o Dia Mundial da Poesia, que se celebra no dia 21 de março. Neste dia em que recordamos o grande poeta Nuno Júdice, permitam-me que termine citando um excerto da Arte Poética 3 de Sofia de Melo Breiner Andressen, publicado na segunda edição do livro 6º. Depois de dizer que um poema foi sempre um círculo traçado à roda de uma coisa, onde o pássaro do real fica preso, continua. Quem procura uma relação justa com a pedra, com a árvore, com o rio, é necessariamente levado pelo espírito de verdade que o anima a procurar uma relação justa com o homem. Aquele que vê o esplendor do mundo é logicamente levado a ver também o espantoso sofrimento do mundo. Aquele que vê o fenómeno quer ver todo o fenómeno, disse.